a gente foi para um draft onde as principais necessidades eram todas defensivas e a gente acabou contratando, sim, o safety muito importante para esse time. Tem adição de linebackers e cornerback, enfim, tem adições para defesa também, tem um defensive tackle lá no fundo do draft. Mas será que ainda não foi compreendido a necessidade de buscar fechar todas as questões que podem dar problema nesse time? Porque se a gente for voltar não muito longe, se a gente for voltar aqui no próprio Caleb Williams na gestão anterior, nós precisávamos de linha ofensiva. Nós precisávamos de atletas para proteção do Caleb Williams. Antes do Caleb Williams, a gente também precisava de atletas para a proteção do Justin Fields. Não é de agora que a gente tem problemas, né, com relação a essa questão de necessidade. A gente teve problemas com a linha lá atrás e tivemos várias e várias vezes esse tipo de problema ocorrendo novamente com os Bears. Os Bears atacaram esse problema com linha ofensiva lá com Darnell Wright. Depois a gente não teve solução, acabou improvisando center, acabou improvisando um guard de center, acabou improvisando outro cara que era veterano, acho que nos Packers, e depois veio para os Bears, acabou não dando certo, veio o Coleman Shelton, também não se encaixou. Tantos movimentos que acabaram não dando certo nos Bears, e eu acho que a gente não pode deixar isso se repetir na defesa, né? Falei aqui que a confiança nessa staff ela é grande para que essa coisa não se repita mais nos Bears. Mas muito me preocupa você não sair do draft sem ter tido nenhum atleta de edge rusher, onde você tem uma defesa que sofreu para pressionar o quarterback o ano inteiro. Não é só falar que vai treinar melhor o elenco. Não é só isso. A gente precisa de ver coisas práticas, coisas acontecendo. Quando o Braxton Jones não estava rendendo, entrou outro no lugar. Entrou o Tio Bennett. Aí o Tio Bennett oscilou, aí entrou quem? Entrou o Strapilo. O Strapilo assumiu a responsabilidade, ficou um bom tempo lá, até a lesão. Assumiu, ficou como left tackle, e ele que foi draftado como right tackle, né? Mostrou que tem essa possibilidade de jogar dos dois lados da linha. Mas a gente não pode deixar passar essa possibilidade, né? A impressão que fica é que a gente está ok com os edge rushers, que a gente está ok com os defensive tackles que estão lá. Mas você não ter atletas adicionados para gerar pelo menos a competição dentro do elenco, para mim, é um pouco preocupante, sim. É um pouco preocupante, sim. A gente precisa de pessoas novas nesse time, sim, na linha defensiva, edge rushers e defensive tackles. A gente precisa de atletas nessas posições, porque são essas posições que garantem o sucesso defensivo. Ah, mas você tem corner, você tem safety. Não, o safety e o corner não vai conseguir acompanhar o wide receiver e tight end por muito tempo. Então, se você não tem pressão, você não consegue segurar, fechar a marcação por muito tempo. A gente precisa de melhorar essa questão. Senão, a gente vai jogar toda vez como se estivesse defendendo uma Hail Mary, né? Porque não é possível. A gente não pode mais sofrer para pressionar o quarterback. Tem que chegar no quarterback, tem que pressionar o quarterback. Alguns falaram do Mason Crosby, da questão de número de sacks, e realmente, se você vai comparar com alguns atletas em número de sacks, ele não está tão alto, mas você vai ver o quanto ele acelerou o quarterback nas jogadas, o quanto que ele impactou o quarterback nas jogadas que ele participou, aí o número sobe muito. Mas a gente não tem esse jogador hoje no plantel. O Montez Sweat sofreu bastante no ano passado. Então, só ajustar o treinamento da linha defensiva, aumentar a exigência, não sei se isso vai surtir tanto efeito quando você vê vídeos do Grady Jarrett sendo jogado para trás em diversas jogadas.
Gervon Dexter sendo jogado para trás em outras tantas jogadas, do miolo de linha sofrendo para segurar ali. Então é difícil acreditar com tudo que a gente viu ali. Mas eu sei que o trabalho de Ben Johnson e desse staff é espetacular. O que o Harris fez com a secundária dos Bears e a questão de roubada de bolas foi impressionante. Mas a linha defensiva não rendeu. E a gente precisa ainda desses atletas na linha defensiva. A linha defensiva precisa mostrar serviço. Aquele jogo contra o San Francisco 49ers, 42 pontos. Aquele jogo contra o Cincinnati Bengals, 41 pontos. Cincinnati Bengals, 41 pontos. Teve o jogo contra os Ravens, que aí o ataque também não foi bem. Mais de 30 pontos com um quarterback reserva. São sinais de alerta. Sinais que a gente não pode desprezar. Nos playoffs foi bem contra os Packers. No terceiro período foi bem contra os Packers. No terceiro período conseguiu mostrar serviço. Mas depois tomou um touchdown lá do rapaz, esqueci o nome dele, camisa 0 lá. Diversos tackles errados. Né? Então não tem como você olhar e falar assim, não, agora é um novo ano, mas são os mesmos jogadores praticamente. Vieram jogadores de rotação, caras que vão chegar para somar, talvez disputar uma posição para conseguir uma titularidade. Então a gente precisa dessa mudança. A gente precisa de atacar esse problema. Não dá para esperar que as coisas aconteçam e com um plantel que já tem que atacar esse problema. Tem que atacar esse problema. E conhecendo o Ben Johnson dentro de campo, como o coordenador, como aquele que olha para a competitividade, ele vai para cima, explora todas as necessidades, todas as questões. É um pouco contraditório isso está acontecendo, na minha opinião. Porque ele é o cara que vê todos os detalhes ali no ataque. Ele mexe em todas as questões para poder fazer as coisas acontecerem. Isso tem que ser replicado para o lado defensivo também. Todos os detalhes têm que ser fechados. Todas as brechas têm que ser fechadas. E não pode deixar escapar nada. Então, quando falta o edge, é essa a mensagem que fica para mim. Está faltando alguma coisa ainda. Montez Sweat está um ano mais velho, gente. Vamos falar a verdade. Está um ano mais velho. Tyler Denbo teve lesão no joelho. Então, além de lesão no joelho, também está um ano mais velho. Então, quanto que isso vai impactar nessa equipe? Quanto que isso vai impactar sem ter mudanças? Austin Booker se destacou no final da temporada. Cresceu bastante ali no final da temporada. Mas, para alguns, o Dennis Allen não é o tipo de edge rusher que o Dennis Allen tem a ideia de ter ali dentro de campo. Por ele não ser tão alto, não ter o braço tão longo, não é? Então aí fica mais fácil, entre aspas, de ser bloqueado, mas até quando a gente vai deixar ainda escapar alguma brechinha? Foi terrível esse jogo contra o San Francisco 49ers, foi terrível esse jogo contra o Bengals, que a gente tinha 20 pontos de vantagem, acabou tomando uma virada besta. O jogo contra o Ravens também não foi legal. O jogo contra os Giants também não foi legal. A gente tomou menos pontos, mas o quarterback corria com a bola. E se tivesse o Kansas Kittle, a gente poderia ter perdido o jogo contra os Giants tranquilamente. Então, assim, não pode deixar passar. Os Bears precisam resolver essa questão. Safety já tá bacana. Center já tem ali uma certa profundidade. Defensive tackles tentou na última escolha trazer alguém que pudesse fazer diferença dentro de campo e pode ser um atleta para o futuro e de repente elevar o nível dessa linha defensiva. Agora, edge rusher não podia ficar sem. Me desculpa. Shamar Turner, ele veio para ser defensive tackle, aí vão jogar ele para edge rusher, não sei. Mas olha, esperava mais. Talvez foi a minha expectativa.
né, frustrado. Eu esperava mais de atitude dessa staff e dessa gestão com relação a edge rushers, certo? Pode ser que daqui a algumas semanas, de repente um mês, surja alguma coisa nova e eu não sei, mas nesse momento eu achei que foi um erro, né? Foi um erro não ter tentado de alguma forma, tá? Por mais que seja difícil você subir no draft com poucas picks, que nem a gente tinha, poucas escolhas, mas a gente precisa dar um jeito de buscar alguém para ajudar nessa questão, pressão no quarterback e conter o jogo terrestre, porque o ataque realmente está muito bem. É questão de ajustar ali uma peça ou outra, ajustar algumas coisas do Caleb Williams, e a gente vai ter um nível diferente no ataque esse ano. Mas a defesa tem que elevar, porque se a defesa não elevar, a gente vai ficar capenga, certo? Espero, nessa temporada de 2026, que os Bears consigam equilibrar um pouco mais essa questão, né? Diminuir os erros de passes completados. Isso pode elevar bastante o nível desse ataque. Espero que não tenha mais drops. Espero que não tenha mais miscommunication, que eles falam, né? A falta de comunicação. São duas coisas que não pode ter. Drop de passe, falta de comunicação. Isso aí tem que acabar, né? Tem que acabar. O ataque tem que entrar num ritmo bem bacana. E do lado defensivo a gente precisa ter mais consistência. É isso, consistência. Para o jogo terrestre, tenha terceiras descidas um pouquinho mais longas e provoca as interceptações. É assim que tem que acontecer. E por hoje é só. Eu agradeço. Rapaz, se vocês estão ouvindo isso aqui, é uma galera que gosta de queimar pneu aqui nessa rua. Eu vou te dizer, gente abençoada. Dito isso, vamos chegando ao fim da nossa live, falando de Bears mais um ano. Nessa semana teremos aí a continuidade do nosso trabalho Conexão FABR, notícias dos Bears, teremos de repente alguns cortes aí para a nossa semana, mas vamos juntos com os Bears durante todo o ano, durante toda a temporada, certo? Tamo junto. The Bears!